Olá, terceiro ano, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam tendo uma maravilhosa tarde, uma tarde cheia de energia, de muita paz, de muito amor, né? E principalmente de muita saúde, né? O que eu desejo para vocês, tá? Bom, Giovana está por aí. Ah, Giovana, muito bem. Bom, eu recebi algumas oraçõezinhas que eu pedi. Lembra da tarefinha passada? Bom, então, mas hoje nós vamos falar sobre uma historinha que a gente vai acompanhar, certo? Sobre Deus fala com Samuel. Dentro dessa historinha nós temos muitas outras coisinhas que acontecem dentro dessa conversa, tá? Bom, mas eu queria mesmo era parabenizar os alunos que estão participando. Essa turminha é pequenininha, mas vamos lá, vamos participar. Vamos fazer o possível para que vocês possam estar participando de alguma forma, tá bom? Então, dentro dessa história, dessa conversa, eu quero que vocês acompanhem comigo, né, a leiturinha dessa pequena história, tá bom? Então, vamos lá, crianças, vamos acompanhar e estejam bem atentos, né? Se protejam, como sempre que eu falo, né? Estejam sempre se protegendo, sempre em casa, né? Curtindo, né? Em casa, curtindo a sua casinha, brincando só com os irmãozinhos, né? Não nada de sair para brincar na rua, né? Para passear. Então, tenham isso em mente, que quem tem que cuidar de vocês são vocês mesmos. Afinal de contas, já estão bem grandinhos para isso, né? Para entender, tá? Então, vamos lá acompanhar a nossa historinha de hoje. Certo, criançada? Acompanhem. Bom, então vamos lá acompanhar a historinha de hoje, né? Deus fala com Samuel, tá? Então temos assim: vovó, se Deus falar comigo, como vou saber que é Ele? Né? Bom, perguntou Bia para a avó. Vovó Sara espiou o bolo no forno, olhou para a neta e falou: Você já ouviu falar de Samuel? Tem um lá na minha classe, mas não sei se é dele que você está falando. Não, esse é um outro Samuel. Venha sentar aqui que eu conto essa história para você. Bia sentou-se no colo da avó, que começou a contar a história de Samuel. Elcana era casado com Ana havia muitos anos e eles não tinham filhos. Mas sua mulher engravidou e nasceu um menino. Ana pensou: foi Deus quem me abençoou. Estava tão feliz que prometeu que o levaria à sinagoga para trabalhar com o sacerdote Eli. Vamos lá, deixa eu puxar aqui mais um pouquinho, né, o nosso livro para que vocês possam estar acompanhando bem a leitura, tá? Só organizar aqui mais um pouquinho. Bom, então, Samuel era ainda pequeno quando foi levado para morar na sinagoga. Eli, um sacerdote bem velho, estava quase cego. Certa noite, os dois estavam dormindo quando Samuel ouvia alguém chamando seu nome. Samuel, Samuel! O que o Senhor deseja? Respondeu o garoto, correndo até a cama de Eli. Eu não falei nada, disse ele.
volte para a cama e durma. Samuel obedeceu, mas algum tempo depois ouviu a mesma voz chamando por ele. Levantou-se e repetiu outras vezes. Então Eli percebeu que era Deus quem estava chamando Samuel. Samuel, Deus quer falar com você. Volte para a cama e deite-se. Quando ele o chamar novamente, pergunte o que quer que você faça. Bom, então observe aí, isso aconteceu quando Samuel ainda era uma criança, né? Ainda era jovem, tá? Então, vamos continuar aqui a história. Olha só a imagem, né? Que nós temos aí de Samuel e de Eli. Bom, então, Samuel voltou para a cama e quando Deus o chamou, ele respondeu: Eu estou ouvindo, Senhor. Foi assim que Deus falou com Samuel, que cresceu, continuou ouvindo Deus e se tornou um homem justo e bom. Vovó Sara terminou a história e Bia comentou com um sorriso nos lábios: Vovó, Deus pediu para avisá-la de que o bolo está queimando. A vovó também riu. Sua neta era mesmo impossível, né? Então, essa história foi adaptada do livro, né, de 1 Samuel 3, de 1 a 14. Então, quem tiver a Bíblia em casa, pode estar pegando e observando a história, tá? Bom, então nós vamos continuar com o Sermão da Montanha. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o Sermão da Montanha, para a gente poder concluir a nossa historinha de hoje. O número de pessoas que se juntava para ouvir Jesus não parava de crescer. Lembra das pessoas, dos seguidores de Jesus, né? Como se comunicava? Então, um dia, para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo, Jesus subiu nas encostas de uma montanha. Tudo o que ele falou naquele dia ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus havia observado que algumas pessoas davam mais valor às conquistas, outras aos tesouros acumulados, e algumas valorizavam a inteligência que possuíam. Então, Jesus nos deu alguns conselhos, ensinando-nos como podemos ser pessoas melhores. Ele queria que todos aprendessem que a felicidade não se compra, não se vende e não se troca por nada. E que o maior tesouro que alguém pode desejar está no reino do céu. Bom, então observe aí Jesus, né? Uma imagem ilustrativa mostrando Deus, né, numa encosta, numa montanha, e mais embaixo as pessoas que estavam, né, querendo ouvir os seus ensinamentos. Então, continuando a história, lá nós temos assim: estas foram as palavras de Jesus. Abençoados, né? Abençoados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Abençoados os que espalham a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, observe como Jesus fala com as pessoas que param para ouvi-lo, né? E a promessa dele, que ele deixa, né? A promessa de serem abençoados. Abençoados humildes, os justos, os que fazem o bem, os que são perseguidos, pois serão recompensados no reino dos céus. Abençoados que dão valor a Deus, que têm um coração pobre, que não ligam
para o dinheiro. Os que valorizam as coisas do Espírito terão o reino dos céus. Bom, abençoados os que derramam lágrimas de arrependimento, porque terão consolo. Abençoados os que têm pena dos outros, pois destes também terei piedade. Abençoados os que forem perseguidos e insultados por minha causa, pois terão recompensas no céu. Não escondam suas boas qualidades, deixem que elas brilhem como lâmpada numa casa escura. Ok, criança? Então, observe, aquilo que vocês têm de bom, vocês têm que mostrar para todo mundo, tá? Não mostrem para as pessoas, que tem pessoas que acham, né? Tem criança, principalmente, que acha que o quanto mais palavrão ela disser, né? Quanto mais xingamentos ela falar, ela acha que está sendo melhor do que o outro. No caso, ela está o quê? Mostrando o quanto ela é mal educada. Está mostrando o brilho do lado errado, né? Está mostrando que ela não tem, né, nenhum tipo de... O brilho, as coisas boas dela não brilham. O que brilha são as coisas ruins, como o xingamento, os palavrões, ok? Então, pensem nisso, crianças. Reflitam sobre isso e vamos mudar de atitude, né? Quem gosta de xingar, de dizer palavrão, tome mais cuidado, né? Cuidado para não perder o que é as bênçãos, né? As bênçãos de Deus. Bom, então, ó, não deem valor a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Quando fizerem uma oração, façam-na sozinhos em seu quarto. Não façam acusações. Antes de apontar defeitos em outras pessoas, aponte os seus próprios defeitos. Peçam e receberão, procurem e encontrarão. Aquele que ouve e o que eu falo e segue os meus ensinamentos é como uma pessoa que construiu sua casa sobre a pedra. Nem chuva, nem vento podem derrubá-la. Quem não dar atenção às minhas palavras é como o homem que constrói sua casa na areia. A qualquer vento, chuva ou inundação, a casa cairá. É fraco, né? Então, é assim. As pessoas que não seguem Jesus, elas são o quê? Elas se tornam pessoas fracas. Então, você quer ser forte, quer ser abençoado? Tem que fazer uma boa base, tem que fazer uma boa construção. Certo, criança? Então, aprendam com isso, reflitam sobre o sermão da montanha, né? Onde vocês querem ser abençoados? Como? Primeiro, seguindo os ensinamentos, né? Se nós seguimos cada ensinamento, a gente passa, ok, a ser abençoado, tá bom? Ou então eu vou deixar aí uma pequena atividade, tá? Que vocês possam estar respondendo, refletir sobre essa historinha, essa leitura de hoje, tá certo? Então, um abraço, um beijão e até mais, terceiro ano.